Excelente pergunta feita por um dos grandes tributaristas do Brasil, Dr. Simon Riemann. Obrigado pela pergunta. E como nós temos discutido, não é, Dr. Simon? Como a legística, que é a ciência, a legística é a ciência que trabalha especificamente a boa produção das leis. No Brasil, nós nos preocupamos tão pouco com a boa produção das leis, né? E há duas legísticas que me chamam muita atenção. A legística material, que é aquela que está ligada à vontade mesmo do legislador. Será que foi isso que o legislador quis? Que tem que representar a vontade do povo, né? E a legística redacional, que é exatamente assim: será que se escreveu efetivamente aquilo que se quis? E será que isso representa a vontade? E aí depois só a hermenêutica, às vezes, é que vai, em termos de compreensão, de interpretação, resolver. É um problema no Brasil. E, veja, o caso é de um dispositivo legal de uma lei goiana, né, que hoje foi publicada no Diário Oficial do Estado, hoje, digo, no dia 15 de maio de 2020. Então, veja só que qui pro quo. Lembrando que a palavra é qui pro quo. Outro momento nós falamos sobre isso. Bem, vamos lá. O dispositivo legal é este aqui, é o artigo 8º, que traz assim uma importância muito grande, porque ele fala sobre tributação, sobre remissão, né, de créditos tributários, né, que inclusive eles colocam ficam remidos, o ideal, inclusive do ponto de vista gramatical, seria ficam remitidos, o verbo remitir é melhor, podemos também falar sobre isso posteriormente, a questão não é essa, mas apenas para ratificar, remitidos e não remidos, repito, farei um vídeo sobre isso posteriormente, os créditos tributários e não tributários da Receita Estadual e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, que é a Agrodefesa, inscritos ou não inscritos, ajuizados ou não ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da publicação dessa lei, independentemente do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidades pelo transporte, a partir daqui é importante, a aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal. Então não foi aqui emitida a nota fiscal. E aqui também faço uma relação com a questão da guia de trânsito animal, que é a GTA, né, que é a famosa GTA. Então, que basicamente esse dispositivo trabalha, né? Ele vai falar exatamente sobre essa emissão, a relação da emissão da nota fiscal, especificamente do gado, e vai também trabalhar a perspectiva da GTA. Então, a pergunta é a seguinte: se não houver a emissão da nota fiscal, ficam remitidos aqueles que não emitiram a nota fiscal? Ficam remitidos ou não ficam remitidos? Ou seja, eles não vão pagar mais, não há mais crédito tributário por parte do Estado, mas há uma relação direta com a não emissão da nota fiscal. Para isso, não necessariamente tem que ser emitida a GTA. Para quem não sabe, a GTA, apenas para ratificar, né, o Simão coloca muito bem isso, a GTA está ligada ao controle muito mais sanitário, né, da agrodefesa. Então, emite-se a GTA lá para quê? Para que naturalmente haja um controle se o gado está vacinado, se não está, e outras coisas mais. Mas a essa relação, o que efetivamente o legislador quis dizer? Tem que, para não haver crédito tributário nesse caso, tem que ser, e portanto serem remetidos esses créditos, né? Tem que haver a não emissão da nota fiscal, não foi emitida, mas tem que haver a emissão da GTA? Essa é a pergunta que fica. Bem, se eu for olhar o texto, se eu for olhar gramaticalmente, vamos olhar aqui gramaticalmente o texto, né, no slide, você vai perceber, o texto traz a nós no slide exatamente a conjunção embora. Ele coloca uma relação, lembrando que conjunção estabelece uma relação entre duas orações. É bom lembrar que essa oração, embora acompanhado, está ligado exatamente ao transporte, ó, a palavra que está relacionada aqui, ó, transporte, embora acompanhado de guia de trânsito de animal. Então, nesse caso, essa conjunção embora faz uma relação direta com essa estrutura anterior aqui. Então, e que sejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal. Isso aqui é uma estrutura linguística. E aqui vai começar outra estrutura linguística. Em gramática, nós vamos chamar isso de oração. Acompanhado de guia de trânsito animal. Note, entre esta primeira estrutura, que possui inclusive algumas orações, e esta estrutura que está aqui, há uma conjunção que é embora. Então, será que eu preciso obrigatoriamente
fazer a guia de trânsito animal para que sejam remitidos os créditos tributários? Sim ou não? Vamos entender qual que é o valor semântico desse embora. O que significa embora? Vejamos o que o dicionário Wise fala a respeito do embora. Observe, o dicionário Wise da Academia Brasileira de... Aliás, homenagem, né, ao presidente da Academia Brasileira de Letras, sempre presidente da Academia Brasileira de Letras, Antônio Wise, diplomata, ministro da Cultura, um homem filólogo, um homem extraordinário. E o que o dicionário Wise fala sobre embora? Ele fala assim, que embora é a mesma coisa que enquanto. Embora é a mesma coisa que mesmo que. Embora é ainda que, é apesar de que, é posto que, não está aqui, mas é posto que, Machado de Assis inclusive usa muito posto que, embora, que é uma conjunção, como diz o dicionário, concessiva. Então, quando é que eu uso embora? Quando eu tenho duas relações, como eu mostrei no dispositivo legal, há duas relações, e eu estabeleço a relação de concessão, e, portanto, eu marco com o embora, ele é um marcador coesivo, embora, da seguinte maneira. Estudei. Primeira estrutura. Estrutura 1. Pensamento 1. Enunciado 1. Sim? Observe. Embora não tenha passado. Não tenha passado, enunciado 2. Observe que lindo. Primeiro enunciado, segundo enunciado. Quando eu coloco embora, sabe o que eu estou dizendo? Atenção, que este segundo elemento que está aqui gerou uma quebra de expectativa, isso é que é concessão, uma quebra de expectativa de algo que eu até poderia prever, mas gerou uma quebra de expectativa. Então, o que eu esperava? Eu esperava passar. Ó, eu digo, estudei. Qual é a probabilidade de que eu venha a passar? Note como esse detalhe é interessante. Quando eu coloco embora, eu estou dizendo, não ter passado é uma quebra de expectativa para mim. Não ter passado é uma quebra de expectativa para mim. Vocês notaram para que serve embora? Machado usa também demais isso lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que ele usa muito a conjunção posto que. Leia lá, você vai perceber muito bem. Bem, ademais, eu volto aqui ao dispositivo legal e vou interpretar. Olha o que ele diz. Que estejam relacionados à aplicação de penalidades pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal, vírgula, embora acompanhado de guia. Sabe o que ele está dizendo quando ele colocou embora? Olha o absurdo que ele está dizendo. Bem, não haverá, sob qualquer hipótese aqui, nota fiscal. Não há nota fiscal, sob qualquer hipótese, não há nota fiscal. Tá, foi remitido. Crédito tributário, lembrando que isso aqui se trata de algo passado, né? Anterior à aplicação da lei. Então, não há nota fiscal. Então, já foram remitidos os créditos tributários. Mas e quem escreveu isso? Do jeito que escreveu aqui, vou repetir. Eu não estou dizendo que essa foi a legística material, mas a forma como escreveu aqui, gramaticalmente, está dizendo que há uma quebra de expectativa em estar acompanhado de guia de trânsito animal. Olha que loucura, isso aqui não tem o menor sentido, isso aqui é incoerente, é absolutamente incoerente, não tem sentido, não tem um nexo. Ah, mas essa oração subordinada pode estar ligada a outra estrutura? Não, do ponto de vista gramatical, a posição dela é essa aqui, senão ela estaria mais próxima a outra oração que estaria aqui. A posição, o aspecto topológico da oração em gramática é muito importante, então ela está ligada a essa oração anterior. Então, embora acompanhado de guia, seria uma quebra de expectativa para não ter nota fiscal, isso é absolutamente incoerente. A conjunção aqui, o ideal seria a conjunção desde que acompanhado de guia de trânsito de animal. Essa seria a lógica, não é? Acompanhado de guia. Não é a melhor posição, mas desde que. O que o legislador quis dizer aqui, na nossa percepção, é que, e do ponto de vista gramatical, o que é colocado, é de que é preciso que haja a remissão e, portanto, são remitidos os créditos tributários, nesse caso, quando, observe, ó, é feita a emissão da guia, que é a guia de trânsito animal, percebe? Foi feita a emissão, mas não foi feita a nota fiscal. Então, o fato de serem sido remitidos é de que, mesmo não tendo havido aqui a emissão da nota fiscal, foi feita a emissão da guia. Então, há aqui um caráter condicional. A emissão da guia tem que ser condição. Não há nenhuma relação aqui nesse caso. Da forma como foi escrito, é bom lembrar, em termos redacionais, da forma como foi escrito, não há nenhuma relação aqui, que é relação de concessão.
Se o legislador tivesse relação de concessão com outra estrutura linguística, ele deveria ter escrito aqui de outra forma. Tudo bem em relação a isso? Por isso que é muito importante a perspectiva da chamada legística redacional para a lógica da clareza dos textos. É isso. Doutor Simon, muito obrigado pela pergunta e avante sempre.